Boa noite a todos. Depois dessa experiência quase única na minha vida, eu me sinto, como foi falado, muitíssimo constrangido. Eu só espero que, ao chegar lá na presença de Deus, a gente não tenha perdido todo o meu galardão. É um perigo muito grande. Mas que bom ver os irmãos aqui. Muito bom depois de ter que cancelar por causa de aquela experiência em Miami 2 anos atrás e não poder estar com os irmãos, que agora Deus me deu essa oportunidade. Eu agradeço a Ele, agradeço aos irmãos, aqueles que nos convidaram para este evento, ainda que eu não tinha a mínima ideia que eu ia ser exaltado desse jeito, irmão. Não pode. Mas, muito obrigado mesmo assim. Irmãos, autoridade e confiabilidade da palavra. Esse é meu tema, e eu queria passar para os irmãos alguns pensamentos relativos à importância deste livro sagrado inspirado. Eu estive pensando nesses minutos que eu estou aqui por causa do livro. Meus pais foram para a Bolívia em 1923 por causa do livro, por causa dessa referência de que toda tribo, povo e língua precisam saber de Cristo. Não fosse esse texto na palavra e outros textos semelhantes, eles nunca teriam saído da sua terra, da América do Norte para a Bolívia. Eu não teria nascido lá. E se eu não tivesse nascido na Bolívia, eu não teria tido um amor para a América Latina e ter chegado no Brasil algum dia. E talvez não poder ter falado a língua portuguesa com mais facilidade, por causa de ter aprendido espanhol lá na terra dos Incas. Autoridade da palavra. Se alguém vive uma vida realmente piedosa e santa, eu saberei que essa pessoa toma a Bíblia a sério. Eu não acredito que é possível uma pessoa ser uma pessoa íntima com Deus que não ama a sua palavra. O poder transformador da palavra depende do reconhecimento de sua autoridade divina. Se Deus falou claramente a Abraão, toma o teu filho, vai à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto, Gênesis 22, 2. A obediência dele depende de duas coisas. A primeira é a certeza que Abraão tinha que a voz que o mandou levar o seu filho a Monte Moriá e sacrificá-lo era a voz de Deus e não de um outro espírito. E número 2, que a voz de Deus tem plena e absoluta autoridade sobre sua vida, senão ele teria simplesmente esquecido, em vez de cumprir a ordem. O que mais importou na reforma da igreja no século XVI foi a autoridade final e absoluta da Bíblia. Se homens como Martim Lutero, Ulrico Zwinglio, João Calvino, John Knox e muitos outros tivessem tido uma fé menos bíblica, a grande mudança não teria ocorrido. Lutero fez sua declaração famosa em Worms, na Alemanha, em 1522. Eu fui para aquele lugar sagrado só para ver esse ponto onde ele ficou, e sua vida está pendurada num fio.
dele retrair os seus escritos e suas declarações. Sua defesa foi muito simples. Se ninguém for capaz de me mostrar o erro dos meus ensinamentos baseado na Bíblia, eu não posso retrair. Foi na Bíblia que se firmou e, munido de uma convicção inabalável, declarou que não poderia agir de uma outra maneira, nem seria certo agir contrária à palavra de Deus. Os puritanos, que seguiram os reformadores continentais, reivindicaram as Escrituras como a autoridade final para a crença religiosa, a regra de acordo com a qual a consciência deve proceder é o que nem tem sido revelado nas Sagradas Escrituras, afirmou Cotton Mather, aquele que orou 490 dias para que Deus mandasse o primeiro despertamento na Nova Inglaterra, 270 anos passados. O muito apreciado Thomas Watson, escritor prolífico puritano, escreveu: pense em cada linha que lê, que Deus está falando com você. Em muitas igrejas atuais, não se prega a palavra, de acordo com como disse o pastor Walter Brunelli, de São Paulo, mas opiniões humanas. John Lightfoot observou: a glória e a seguro amigo de uma igreja é ser edificada sobre as Sagradas Escrituras. Não devemos ficar imunes ao perigo que ameaça as igrejas evangélicas do século XXI. Em todo o mundo, sutilmente, elas se acercam à Igreja Católica Romana medieval, apelando para as massas se sujeitarem a esses pronunciamentos e promessas de pastores, bispos, apóstolos, sem exigir que eles fundamentem suas posições e declarações nas sagradas letras. Muitos pregadores não creem mais no pronunciamento de Lutero. A palavra é a única marca perpétua e infalível da Igreja. O professor Bruce Shelley, em seu livro Igreja, Povo de Deus, quem quer que leia, porém, os escritos do monge transformado, verá que a palavra significava para ele mais do que doutrina corretamente formada. A palavra que produzia fé, na opinião dele, era dinâmica e ativa na alma dos crentes. Não foi demais que entre os marcos da Reforma se levantaram a bandeira sola scriptura. O dinheiro não é a força motriz em lugar do amor constrangedor em muitas igrejas. As indulgências vendidas na praça, lá de Wittenberg, declarações arrojadas como a de Tetzel, antes da moeda chegar no fundo da caixa, a alma já voou do purgatório. Não tem seu eco ressoando nas igrejas dos nossos dias as vantagens que as ofertas sacrificiais alcançaram para os contribuintes atuais não são menos surpreendentes. Voltam paulatinamente as amuletas em lugar das religiões e relíquias em forma de frascos de azeite, de unção, água do Jordão, meios de fortalecer as orações para curar, empregos, voltar do marido, tirar um filho das garras das drogas, assim por diante. Os líderes
não são honrados com títulos de honra, mas tais como bispo, reverendo, apóstolo, etc., que atribuem autoridade cada vez mais comparável à autoridade de nosso próprio Senhor Jesus, essas práticas e afirmações inevitavelmente diminuem a autoridade das Escrituras, afastando os membros das igrejas da qualidade de vida espiritual idealizada pelas Escrituras. A Bíblia é perfeita, o pastor é falho, um pecador. Não é recomendável confundir a autoridade dele com a autoridade absoluta das Escrituras. Uma pesquisa feita por um colega em Brasília foi para os alunos da Bíblia, da sua classe, buscar o que os membros das igrejas estão pensando sobre as mensagens que estão ouvindo. E a volta dessa pequena pesquisa daqueles alunos foi o seguinte: os pastores leem a Bíblia, mas não explicam a Bíblia. Eles leem a Bíblia, mas não aplicam a Bíblia à vida diária, para sabermos como devemos viver. Eles leem a Bíblia, mas aparentemente estão mais interessados nos negócios da igreja do que em edificar e pastorear os santos com a própria palavra. Irmãos, essa opinião daqueles alunos parece que é bastante comum quando a gente começa a pesquisar e procurar saber como é que é explicada as Escrituras para o benefício dos ouvintes. Para não dizer que muitos dos próprios membros não têm tempo para ler e não sabem nem bem como interpretar as Sagradas Letras. A inspiração divina de toda a Bíblia, de Gênesis até Apocalipse, significa que Deus tem falado clara e infalivelmente num livro. O que Ele manda, uma vez corretamente entendido, não pode ser desobedecido sem correr no pecado de altivez e rebelião contra Deus. Obedecer é melhor do que o sacrificar, o atender, melhor do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria. 1 Samuel 15, 22 e 23. Todo pecado é uma revolta egoísta contra a autoridade de Deus, ou contra o bem-estar de nosso próximo. Assim diz pastor John Stott, recentemente falecido. Ensinar uma opinião contrária à palavra e afirmar que Deus assim disse é pecado de altivez, desonestidade e se exaltar até o trono de Deus. Charles Simeon, que pastoreava a igreja de Trindade em Cambridge, no fim do século XVIII, começo do século XIX, durante 40 anos, ele sabiamente expressou o alvo de toda a pregação: humilhar os santos e exaltar o Senhor Jesus. Disse ele: minha tarefa é extrair das Escrituras o que está ali e não lançar dentro dela o que eu penso talvez esteja ali. E John Stott, que teve ele como referência da sua vida, não sei se ele não casou por causa do Charles Simeon, mas ele deu muita atenção a esse homem como o ideal de pastorear. E edificamos mensagens que são tiradas das Escrituras somente quando desejo me apegar com escrupulosa fidelidade às ideias da religião. Assim disse Charles Simeon, nunca torcendo qualquer parte da palavra de Deus para sustentar algumas opiniões particulares, mas sempre dando a cada parte o sentido que parece ter desenhado pelo seu grande autor, Deus. Paulo escreveu para Timóteo que toda a Escritura
Isto é a Bíblia inspirada, 2 Timóteo 3,16. A palavra theopneustos, em grego, é exalada por Deus e uma palavra que dá para a Bíblia a autoridade suprema que a distingue de todos os outros livros jamais escritos. O Espírito Santo usou homens para escrever as palavras e os controlou de tal forma que podemos confiar absolutamente na veracidade de tudo que a Bíblia afirma nos manuscritos originais. Esse princípio não pode ser provado, não há nenhuma maneira de dizer, eu sei que Deus falou isso, é feito pela fé, tal como é impossível provar que Deus existe. Por outro lado, se confiamos no Senhor Jesus, que declarou que a Escritura não pode ser anulada, não pode ser quebrado, colocaremos as mesmas confianças nas Escrituras que colocamos no Senhor Jesus. Também diz, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra, o menor traço, até que tudo se cumpra. Citou Deuteronômio 8,3 em sua contenda com o diabo. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Mateus 4,4. Todo cristão declara sua fé no Senhor, Romanos 10,9. Seria inconsistente colocar nossa fé na autoridade dele e não confiar naquilo que ele dizia, sua palavra. O autor de Hebreus identifica as linhas de Salmo 95, que ele cita como a palavra viva do Espírito Santo. Como? Hebreus 3,7. Como diz agora o Espírito Santo, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Pedro também cria na inspiração da Bíblia, assim temos ainda mais firme a palavra dos profetas, e vocês farão bem se ela prestarem atenção como uma candeia que brilha em lugar escuro. Antes de mais nada, saiba que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana. Homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. 2 Pedro 1, versículo 19 a 21. Frederico C. Grant, um erudito liberal, ele não era crente, na minha opinião, do século passado, não era evangélico, nem abraçava a plena autoridade das Escrituras, mas tinha a honestidade de falar a seguinte declaração: no Novo Testamento é assumido que a Escritura é confiável, infalível, inerrante. Não há qualquer autor do Novo Testamento que jamais sonharia em questionar alguma afirmação contida no Antigo Testamento. O professor Gordon Lewis fez essa citação na sua monografia, que significa infalibilidade das Escrituras. A total infalibilidade das Escrituras quer dizer que a gramática, as palavras usadas pelos autores são completamente adequadas para comunicar a verdade que Deus desejava transmitir. J. Gerhardt disse: enquanto Deus permite àqueles que sejam legisladores e senhores da palavra, manipulando-a e combatendo-a de acordo com suas próprias vontades, nós devemos ser servos e estudantes da palavra. Francis Schaeffer lamenta que todas as grandes denominações americanas foram perdidas porque os conservadores, crentes que creram na palavra de Deus, esperavam até ser tarde demais para segurar os seminários na firmeza da palavra. Roguemos a Deus que esta tragédia não se repita no Brasil. Um dos nossos colegas foi para um daqueles seminários em Rochester, Nova York, e perguntou a um aluno: você está salvo? Aquele aluno com raiva disse: nós não usamos essa linguagem aqui. Esse é o resultado de quê?
de negar a veracidade e autoridade das Escrituras. A Bíblia fala bastante sobre a salvação, é óbvio. Aceitar a autoridade das Escrituras implica na compreensão correta do conteúdo do ensinamento do autor bíblico. Jesus encerrou o Sermão do Monte com essas palavras: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. As tempestades de chuva, vento e rios que deram contra aquela casa não a derrubaram. Mateus 7, 24, 25. A firmeza da verdade pronunciada por Jesus, a confiança na fiel transmissão de suas palavras, dá ao leitor do Novo Testamento a mesma certeza que temos da inspiração da Bíblia como um todo. Seja Jesus falando para os seus discípulos em voz viva, ou seja escrita, a autoridade é a mesma. Os primeiros pregadores do Evangelho no início da igreja em Jerusalém confiaram na autoridade plena das Escrituras para basear sua argumentação sobre a identidade de Jesus. Diante do mesmo Sinédrio que condenou Jesus, Pedro citou o texto de Salmo 118, 22, a pedra que vocês, construtores, rejeitaram, e que se tornou a pedra angular é este Jesus. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Atos 4, 11 e 12. Paulo também se baseia na autoridade das Escrituras para evangelizar os judeus na sinagoga de Tessalônica. Foi o costume dele e todos os sábados na sinagoga onde discutia com eles com base nas Escrituras. Atos 17, 3. As Escrituras forneceram um fundamento seguro para afirmar que Jesus era o Messias. Paulo argumentou pela Bíblia que os judeus deveriam crer que os fatos históricos da vida de Jesus foram autoridade segura para receber a eterna salvação. Entre os coríntios, também Paulo usou a mesma estratégia, pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, com o que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. 1 Coríntios 15. Como afirma Dr. Martin Lloyd-Jones, é vital que entendamos que Jesus não foi pregado isoladamente, mas o contexto do que tinha vindo antes. Deus não havia começado a atuar em Belém. Nunca devemos conceber a revelação como existindo só em Jesus Cristo, ou começando com a sua vinda ao mundo. Deus tinha se revelado em tempos passados, como diz Hebreus 1, versículos 1 a 3, e que nos recorda isso no seu livro chamado Autoridade. Isto tudo concorda perfeitamente com as palavras de Jesus. Examinem as Escrituras porque acreditam que elas fornecem a base para alcançar a vida eterna. E são as Escrituras que testemunham a meu respeito. O famoso Agostinho, chamado por alguns como Santo Agostinho, eu não tenho essa prática, mas sabem que é a mesma pessoa. Agostinho declara sua confiança na Bíblia assim: as mais desastrosas consequências devem seguir se crermos que há alguma falsa ideia nos livros sagrados. Se aceitarmos uma afirmação falsa em tão alto santuário de autoridade, não restará um só período desses livros que, parecendo difícil de praticar, o duro para acreditar, não se torne
pela mesma regra, negado. Seria fatal se for explicado que o que se ensina não era fato. Nada falso pode ficar debaixo do sentido literal das Escrituras. O Pacto de Lausanne, 1974, lá em Lausanne, na Suíça, reafirmou o que os evangélicos sempre creram. A Bíblia é inerente em tudo o que afirma. João Calvino cria que a Bíblia autentica a si mesma. Não podemos mostrar seguramente que as Escrituras são a revelação perfeita e completa de Deus, mas acreditamos na inspiração porque nosso Senhor cria nessa infalibilidade da Bíblia e de suas próprias palavras. Deus não pode mentir nem contradizer a si mesmo. Carl F.H. Henry, que Billy Graham achava o maior teólogo de sua época, de sua geração, autor de 6 volumes sobre teologia, afirma: era o ponto de vista de Jesus, dos apóstolos, dos pais da Igreja Católica Romana, até Vaticano II, que a Bíblia era inerente. A discussão sobre a infalibilidade das Escrituras no Concílio de Trento, nos meados do século XVI, levantou-se a sugestão de incluir a seguinte declaração sobre a autoridade das Escrituras. Agora escuta a Igreja Católica, já na Contra-Reforma, nos meados do século XVI. As verdades são contidas parcialmente nas Escrituras e parcialmente na tradição não escrita. 2 padres se levantaram e declararam que essa fórmula, parte em parte, isto é, parte, tradição, parte, escritura, destruiria a imparidade e suficiência das Escrituras. As palavras ofensivas foram retiradas, mas não mudou o pensamento da Igreja até hoje. Sempre 2 fontes de revelação, e a Reforma diz só tem Escrituras como a segura fonte da verdade. Sobre o céu, sobre a terra, e como nós podemos chegar até lá. As confissões evangélicas, em contraposição, afirmam que a Bíblia é a última regra de fé e prática. Portanto, não aceitamos qualquer outro juiz, senão o próprio Cristo, que proclama, mediante as Escrituras Sagradas, aquilo que é verdadeiro, aquilo que é falso, aquilo que deve ser seguido, aquilo que deve ser evitado. A segunda confissão helvética de 1566. As outras confissões, como a de Genebra, 1526, a francesa, 1559, a Bélgica, 1561, mantiveram a mesma posição. Os líderes da Reforma e o movimento protestante fincaram sua fé na plena autoridade das Escrituras, sabendo que qualquer outra posição, mais cedo ou mais tarde, paulatinamente permitiria que as doutrinas e as práticas evangélicas sejam minadas e finalmente destruídas. Eu cheguei em Edimburgo em 1953. Os professores, Dr. John Bailey, por exemplo, William Manson, Tom Torrance e vários outros, eram eruditos conhecidos mundialmente. Quando eu ouvi, pela primeira vez na minha vida, eu nunca tinha estudado numa escola liberal. A gente começou a reconhecer uma característica da mente que não acredita na inspiração total das Escrituras. Quando eles afirmaram uma coisa como esta: Paulo diz assim, mas nós
temos mais conhecimento para dizer que não é bem assim. E assim a gente começa a se afastar dessa doutrina tão importante para a igreja brasileira, que a Bíblia é a última regra de fé e prática. Quando o Dr. Bultmann, que era o mais famoso teólogo da época do Novo Testamento, tinha escrito as suas famosas teologias do Novo Testamento, e nós perguntamos para ele se ele cria na ressurreição de Cristo. Ele diz, claro que eu creio. Todo cristão tem que crer, né? Mas sabendo que ele não tinha essa ideia tão clara como ele aparentemente afirmava, perguntávamos, o senhor crê que o corpo de Jesus saiu daquele túmulo em Jerusalém andando? Ah, não, ninguém crê uma coisa dessa. Não, ele ressuscitou na mente dos discípulos. Está vendo como se usa uma linguagem, até uma linguagem bíblica, ressurreição, e transforma o sentido de um fato histórico para uma ideia virtual, uma ideia mais do tipo de internet, mas que não tem nenhuma segurança que realmente aconteceu. Bultmann já sabe o que é a verdade. Ele foi embora em 76. E uma das suas alunas, que fez o doutorado, se converteu. Uma das maravilhas nesta vida, neste mundo. E doutora Lineman, muito inteligente, obviamente, para fazer doutorado com o Dr. Bultmann, né? Mais famoso, mais reconhecido teólogo do Novo Testamento na Alemanha e no mundo. Depois da sua conversão, diz, não leia nenhum livro que eu escrevi antes da minha conversão. Por quê? Por estar contaminada com a falta de reconhecimento da autoridade das Escrituras. Eu fui para um congresso, não era dos irmãos, não. Eu vi na mesa livros de Dr. Bultmann, de Paul Tillich e outros. Paul Tillich também falou para a gente que não precisa mais evangelizar, porque Deus aceita todo mundo como ele está. Não precisa se converter, que é isso? Uma vez que nós não aceitamos a veracidade das Escrituras, irmão, qualquer opinião sua vale tanto como qualquer outra. São apenas opiniões humanas. E o cristianismo chega ao ponto de uma igreja luterana, onde a minha filha e meu genro, na Alemanha, congregam, que quando ele fez parte do conselho da igreja, colocaram no estatuto, o pastor tem que ser crente. Porque senão, vai desviar toda a igreja. Eu estive lá outro dia, umas 3 semanas atrás, e eu estou ouvindo esse irmão, e ele claramente afirmou que ele cria na palavra, que ele cria nas doutrinas básicas da Bíblia, e que ele, naturalmente, quando ele sai da igreja, daqui a uns dias, ele já está marcado para ir embora, depois de 22 anos naquela igreja luterana, em Ruit, perto de Stuttgart, que a gente não sabe quem vai chegar, mas lá no estatuto tem que ser crente. Nos últimos 150 anos, a rejeição da autoridade da Bíblia tem crescido assustadoramente. Questiona-se em particular os fatos históricos, eventos, personagens que aparecem nas Escrituras como sendo reais, históricos e fatuais. Não são mais considerados dignos de crédito. A chamada alta crítica analisa os textos
e pronuncia opinião baseada em pressuposições naturalistas ou racionalistas. Conclui que os eventos narrados na Bíblia foram inventados pelos autores bíblicos. Declaram que importa não é a historicidade dos eventos, mas a mensagem que a história comunica, como talvez uma novela comunica uma posição ética ou uma posição sobre qualquer tema. Jonas, entre os profetas menores, serve como um bom exemplo. Segundo os que se elevam como maiores autoridades do que as próprias Escrituras declaram acerca de Jonas, ele não foi literalmente engolido por um grande peixe preparado por Deus. Mas a história fictícia deve ser interpretada como história e não como história. História e não como história. Como novela e não como fatos confirmados. O livro bíblico foi escrito pelo autor para ensinar a importante lição, assim pensam os liberais, que vale a pena obedecer a Deus e reconhecer a sua aceitação de povos inimigos, os ninivitas. Em vez de pensar que é possível fugir dele, Jonas mostra a futilidade de tentar agir contrário ao seu mandato. Mas negar a si a historicidade de eventos narrados na Bíblia destrói sua autoridade e confiabilidade. Isso eu quero deixar muito claro para os irmãos. Vocês não podem fugir da veracidade dos fatos bíblicos sem, ao mesmo tempo, destruir sua autoridade e, finalmente, duvidar se de fato existe vida após esta, se haverá um juízo final, se existe um inferno e assim por diante. Continuando, a autoridade da Bíblia depende da autenticidade de todos os textos e narrativas que reivindicam ser históricas, porque não existe alguma maneira de esperar ou separar a verdade da ficção sem ultrapassar a autoridade humana e decidir o que Deus faria ou o que Ele não faria. Se a razão humana tem capacidade de decidir o que é certo e o que é errado entre fatos e mentiras, é impossível saber quais são os limites desta razão. Será que se a razão prepotente de homens alcança a habilidade de discernir o que é verdade literalmente, o que é apenas uma sugestão, uma invenção, uma ficção, por que a pessoa precisa ainda ter uma Bíblia? Talvez seja capaz de inventar sua própria religião, como muitos de fato têm inventado. Há uma outra maneira de encarar a Bíblia e minimizar sua autoridade. Esta posição ficou popular nos anos 50, no auge da neo-ortodoxia. Karl Barth, de Basileia, na Suíça, rejeitava a veracidade literal de partes da Bíblia, mas ficou convencido que ela tem poder para falar, entre aspas, para as necessidades do homem. A dialética cristocêntrica de Karl Barth acha que a Bíblia é o lugar onde Deus nos fala, embora não identifica a Bíblia como a palavra de Deus. A palavra de Deus pode sair numa experiência ouvindo, mas não é porque essa palavra é verdade, é que nessa experiência, não sei que experiência seria, Deus, de alguma forma, vem a nosso encontro. Karl Barth se firmou na posição que a Bíblia contém a palavra de Deus, sem ela mesma ser a palavra.
Parece que está brincando com palavras. Disse Dr. Martin Lloyd Jones, quando alguém ou alguma coisa da Bíblia fala a sua condição, isso é a palavra de Deus. Mas quando tal não acontece, não é a palavra de Deus. Mas o homem continua tendo e sendo quem decide num julgamento puramente subjetivo. Imagina, Deus nunca falou para você que haveria um juízo depois dessa vida. Como que você vai viver? Claro que não vai ter nenhum problema em ter relações com sua namorada, ou até adulterar ou qualquer coisa. Por quê? Porque não haverá juízo. Eu creio que Deus não é assim. Eu creio que Deus é só amor. Ele não vai julgar ninguém. E assim por diante. Se nosso juízo tem validade acima das Escrituras. Quando voltamos para a definição da inspiração da Bíblia, esta é a definição melhor que eu conheço, a influência sobrenatural do Espírito de Deus sobre os autores da Bíblia, que os assegurou de modo que aquilo que escreveram era precisamente aquilo que Deus quis que escrevessem para a comunicação de sua palavra. Percebemos que a autoridade das Escrituras depende inteiramente da sua inspiração e da correta compreensão da mensagem da Bíblia. Alguns pontos poderão esclarecer e delimitar esta definição. Primeiro, os autores humanos não receberam a mensagem que escreveram por ditação, como alguém que está digitando a mensagem. E eles então copiaram exatamente o que Deus falou, palavra por palavra. Isso não é inspiração. O produto final é divino e deve ser examinado como tal. Nesse sentido, o autor humano é secundário. Inspiração é um termo técnico totalmente distinto da inspiração de poetas ou compositores de músicas ou de hinos. Dependeu do controle especial do Espírito Santo, distinto do conceito de iluminação. Foi o Espírito de Deus que escolheu o conteúdo que Deus quis incluir na Bíblia. Quando nós estudamos a Bíblia, nós precisamos de iluminação, mas a inspiração é muito mais sério e controla o conteúdo de modo que não haja erro. Não há qualquer livro igual à Bíblia. A inspiração e canonização da Bíblia foram ordenados por Deus. Alguns livros ou cartas escritos por Paulo que não estão na Bíblia, nós temos que declarar que não foram inspirados. Os irmãos sabem, em 1 Coríntios 5:9, fala de um livro escrito para os coríntios que não está na Bíblia. 1 Coríntios antes de 1 Coríntios. Inspiração é plena, total, completa e verbal. Deve-se aplicar o conceito à expressão humana de palavras que os autores humanos usaram sob o controle do Espírito Santo. Os irmãos sabem, o Alcorão foi ditado, segundo Mohamé, ele recebeu palavra por palavra o Alcorão. Por isso não pode ser traduzido. Nós temos várias versões da Bíblia, NVI, temos século 21, temos atualizada, temos a corrigida, temos a velha Bíblia brasileira e assim por diante. Todas aquelas diferentes versões têm modificações nas palavras, não usam as mesmas palavras, mostrando o quê? Que para traduzir um livro, a gente só aproxima o que diz o original. Essa aproximação é maior possível. Mas como uma língua não tem todas as mesmas ideias e cultura e tudo mais, é sempre sujeito a mal entendido.
Portanto, quando nós temos a ajuda de um bom comentário, esses livros que estão na mesa estão ali para ajudar. Quando temos um excelente dicionário para saber como que naquela época essa palavra era compreendida, aí nós podemos trazer a ideia para português, ou para inglês, ou qualquer outra língua. A minha irmã trabalha com tradução da Bíblia por mais de 50 anos em Guatemala, em 4 diferentes línguas, dos ramos maia, desse tipo de línguas, Chuc São Mateus, Mam, Canrobal e outras línguas. Irmãos, eles trabalham dia e noite para chegar à mais acurada possível transmissão do original para essa língua indígena ou para uma língua como espanhol, que é obviamente mais fácil porque tem muito mais tradição de como se devia traduzir ou a língua portuguesa. A inspiração das Escrituras não nos autoriza a separar as palavras do seu contexto. As ideias e conceitos devem ser entendidos dentro do contexto do livro onde se encontram. Já conheceram a história do homem que queria aprender a vontade de Deus para a sua vida, então ele abriu a Bíblia, baixou o dedo em cima da frase, Judas saiu e se enforcou. Daí ele chegou à conclusão que, obviamente, não era a vontade de Deus para se enforcar. Então ele vai pegar um outro texto, aí baixa o dedo em cima, diz o que vocês fazem, faça rápido. E agora? Mais uma vez, sempre confirma tudo. O texto, por que me chama Senhor, Senhor, e faz o que eu mando? Esse tipo de interpretar a Bíblia fora do seu contexto, é óbvio, destrói sua autoridade. Não há nenhuma sugestão de que o suicídio de Judas deveria ser nosso suicídio. Portanto, sempre lembram que cada parágrafo, cada contexto literário, chamado contexto literário, deve ser entendido dentro daquele contexto. Mas tem um outro fator, é o contexto histórico. Aquela situação que é mencionada na própria palavra de Deus. Quem que vai achar pecaminoso levar sua cama no sábado? Mas quando a gente sabe a situação histórica, que é judaísmo, e até o dia de hoje, você entra em um elevador em Jerusalém, você aperta um botão, o elevador não faz nada. Porque é elevador do sábado, tem elevador para gentios. Esse sobe, mas esse do sábado não. E se começa a subir, para em cada andar, porque você não pode apertar esse botão que é trabalho. E assim por diante. Parece ridículo para nós, mas essa é cultura. Essa é a maneira de pensar. É a maneira de dizer, nós estamos agradando a Deus e nunca apertar um botão no sábado. Uma tecla. Os autores bíblicos podem usar diferentes palavras para significar a mesma coisa. Nós não percebemos isso em português, mas pode se perceber no original, que tem diferentes sentidos. Compare a palavra anothem, João 3. A palavra que Jesus diz tem que nascer de novo, anothem. Mas essa mesma palavra aparece em versículo 31, de cima. Aquele que vem de cima para baixo, a mesma palavra. Então, obviamente, talvez Jesus queria dizer para Nicodemos, se você não nascer de cima, isto é, nascer do céu ou do Espírito, você não verá o reino. A inspiração torna a Bíblia inteira em revelação para nós. O Antigo Testamento é incompleto como revelação. Os profetas falam da esperança da nova aliança que ainda não existia. Falavam de futuramente essa aliança seria inaugurada pelo Senhor Jesus e quando ele distribui aquele cálice na última ceia, este sangue
e sangue da nova aliança e não da velha aliança. Portanto, sempre lembrando que a revelação do Antigo Testamento só se completa no Novo. E nós, para sabermos a vontade de Deus, sempre temos que interpretar o Antigo Testamento à luz do Novo. Senão, meus irmãos, nós estaríamos completamente perdidos. Podemos entender que houve livros inspirados que não foram incluídos ou preservados, segundo Crônicas 9:29, porque Deus não achou que fossem relevantes para nós. Sabemos que houve palavras pronunciadas por Jesus que não foram escritas e incluídas nos evangelhos. O reconhecimento do progresso da revelação na comunicação de Deus por meio dos escritores da Bíblia nos confirma que algumas das ordens divinas do Antigo Testamento não precisam ser observadas hoje. Claro que não devem. Imagina aquelas festas que os judeus tinham que cumprir e nós não. Por quê? Porque Cristo cumpriu. O Novo Testamento mostra que a lei e os mandamentos, as festas, todos chegam ao seu cumprimento na pessoa de Jesus. E a vinda do Espírito Santo. Portanto, meus queridos ouvintes, se você crê na Bíblia, você tem chance de se salvar. Se não, você tem quase nenhuma chance de se salvar. Deixe-me ler minha última palavra para os irmãos. A palavra de Paulo para seu querido Timóteo, filho na fé. Segunda carta a Timóteo, capítulo 3. Quando eu notei pela primeira vez esse texto, eu fiquei bastante admirado. Versículo 14 e 15. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu, e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação, mediante a fé em Cristo Jesus. Mas, claro, somente se você crê que essas sagradas letras são sagradas, inspiradas por Deus, e, portanto, podem mostrar-lhe o caminho certo para a salvação. Quando eu falo com as pessoas, e eu creio que todo mundo aqui fala com pessoas não cristãos, quer dizer, não evangélicos, a gente pergunta muitas vezes se eles têm uma Bíblia. Todo mundo no Brasil quase tem Bíblia, porque a Bíblia é o segundo país que divulga Bíblias do mundo, nosso querido Brasil. Portanto, esse católico tem Bíblia. Agora, quando se pergunta se ele tem certeza da sua salvação, ele sempre diz o seguinte, pelo menos nas minhas experiências, se não for evangélico. Eu sou uma boa pessoa, eu nunca fiz nada de errado, quer dizer, seriamente errado. Não matei ninguém, não roubei nenhum banco, nada de sério. Portanto, certamente Deus vai abrir a porta do céu para mim. Eu estou ainda esperando, a primeira pessoa vai dizer, eu não tenho chance de entrar no céu porque eu sou pecador. Não encontrei ninguém ainda. Por quê? Porque essa gente não está lendo sua Bíblia.
A Bíblia diz, essas sagradas letras podem salvar a sua alma, se você crê no que elas ensinam. Mas se você nem lê a Bíblia, e muito mais sério, se você não crer o que diz, realmente você não tem chance. É por isso que este tema é tão profundamente sério. Porque se a minha esperança de ver todos que estão aqui esta noite, todos, inclusive as pessoas aqui no lateral, um dia lá no céu, e eu quero encontrá-los todos, por favor me procurem, eu vou procurar vocês. Daqui a 100 anos todos estaremos lá. Quer dizer, todos os salvos. Eu quero saber como você entrou. Como que a porta abriu para você? E já sei a resposta. Porque essa pergunta do evangelismo explosivo é: quando você chega à porta do céu e o anjo pergunta que direito você tem de entrar nesse santo lugar, e você diz, eu sou uma boa pessoa. Então diz, infelizmente aqui não tem lugar para boa pessoa. Só tem lugar para pecadores lavados no sangue de Cristo. E, portanto, se você não é pecador, infelizmente, seu lugar lá embaixo com os outros. Não tem chance. Portanto, eu quero ver os irmãos. Se eu chegar antes, eu espero. E venha, meus irmãos, venha. Porque acreditam neste livro. Vamos orar. Senhor, tua graça tão profunda, tão abrangente, que salva pecadores como nós, que nos mostra um caminho tão simples e tão tremendo, caminho de salvação pela graça, puramente pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo, recebido pela fé naquele que morreu e ressuscitou e voltará. Oh Deus, cumpre a minha esperança de encontrar com todos os meus ouvintes naquele glorioso dia, quando Cristo voltar, ou antes, se eles chegarem antes da sua volta. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Nós vamos passar por um momento agora de perguntas ao Dr. Shed. Então eu queria pedir para você, se você tiver que sair, meu irmão, com muito silêncio, tá bom? Com muita tranquilidade. Os diáconos estão com os bloquinhos para te dar, pra você fazer perguntas. E na medida, como eu tenho tempo, na medida do possível, eu vou tentar fazer todas, tá certo? Para a gente não perder tempo, e aí eu vou pedir até para você me ajudar com mantendo o silêncio, eu queria começar, Dr. Shed, fazendo uma pergunta que me foi feita essa semana. Queria pedir silêncio aos irmãos, tá? Por favor, para a gente poder ouvir a pergunta. Se puder, tá bom? O senhor bateu muito nesse ponto, né? De que a Bíblia é a autoridade máxima e inerrante e infalível da igreja. E nós temos no Brasil vários ministérios que foram criados em cima de algumas doutrinas que não são tão bíblicas assim, ou são frágeis diante da Escritura. Por exemplo, igrejas que sustentam seus ministérios na batalha espiritual, né? Ou na quebra de maldições, ou igrejas que sustentam o seu chamado no que eles chamam de unção, né? Unção profética, unção apostólica. E nós observamos que vários desses ministérios não consolidam o seu ensino totalmente nas Escrituras. Nós poderíamos afirmar que essas igrejas, essas comunidades, elas negam a palavra de Deus? Nós poderíamos fazer, é uma afirmação muito perigosa, é uma afirmação muito ousada, ou é a afirmação que deve ser feita?
É difícil responder essa pergunta por causa do fato de que algumas e talvez muitas dessas pessoas estão salvas pela graça de Deus. Mas como uma pessoa pode ser carnal e salvo, 1 Coríntios 3, versículos 1 a 5, mostra claramente que pessoas podem estar salvas e criancinhas na fé, que essa mistura de verdade e mentira, que é um problema que todos nós temos em maior ou menor grau. Nosso ideal é sempre buscar mais fidelidade às Escrituras. Essa razão de pesquisas, de estudos, de bons comentários, de tudo que a gente publica é para entender melhor e não fugir tanto do verdadeiro ensino da palavra. Agora, quando é intencional, quando a gente olha para a Bíblia e diz, eu não creio nisso, eu não vou seguir, por exemplo, outro dia eu vi lá no CNN o Joel Austin, de Houston, maior igreja da América, 45 mil membros, falando para Larry King. O que ele disse? Eu não prego nada que pode perturbar os meus ouvintes. O senhor não prega no inferno? De jeito nenhum. Isso pode perturbar todo mundo. Então, eu não prego o inferno. E o Larry King achou muito estranho, como eu também, porque ele é reconhecido como evangélico, só que o que ele está seguindo é uma ideia de que nós podemos cortar certas doutrinas da Bíblia, claramente ensinadas por Jesus, como se não estivessem ali. Isso é um perigo muito grande, mas muito grande. Por quê? Porque nós estamos deturpando esta mensagem quando não pregamos toda a Bíblia e toda a sua doutrina. Doutor Suched, uma expressão também que o senhor usou hoje, né? Que a palavra, quando é pregada, ela humilha os santos e exalta o Senhor Jesus, né? Essa frase é muito forte e é bem parecida com algo que o Ziel Machado falou para a gente aqui segunda e terça. Isso. Mas nós temos visto um movimento muito grande de exaltação humana, né? No sentido de dar às pessoas mais conforto, né? Mais felicidade. E esse tipo de ensinamento, que muitas vezes não tem fundamentação bíblica, encontra um eco muito grande dentro da igreja, né? As pessoas, elas vão para a igreja porque elas querem ser felizes, querem mudar de vida. Onde o senhor acha que pesa a maior responsabilidade? É na fragilidade dos obreiros em transmitir as Escrituras, ou na fragilidade dos ouvintes em criticar o ensinamento? Onde é que o senhor acha que pesa mais o problema? Os dois são igualmente, mas como os obreiros, líderes, são mais responsáveis porque estão ensinando as Escrituras, eu creio que é a responsabilidade maior em pensar, planejar deliberadamente a não ensinar toda a Bíblia. Pular os textos desagradáveis, aqueles que eu não gosto. E isso eu acho sério, problema muito sério. E enfatizar o futuro como se fosse presente. Por exemplo, a ideia de prosperidade, de conforto, de alegria e tudo mais, melhorar a vida, é uma promessa bíblica para o futuro, quando Cristo voltar. Agora, garantir que isso vai acontecer agora simplesmente não cabe, porque nas vidas dos maiores santos, aqueles que mais sofreram, mortos pela sua fé, os discípulos de Jesus, Paulo, sendo açoitado, preso, naufrágio, tudo que ele passou, nada mostra dessa chamada prosperidade do futuro, mas a palavra de Deus que diz
em 2 Coríntios 4, versículo 17, que nossos presentes sofrimentos operam para nós, produzem para nós um peso impossivelmente de reconhecer na sua importância do futuro. Produz para nós eterno peso de glória. Esses aqui são momentâneos, esses sofrimentos pela fé. Aquele pastor que está esperando ser enforcado no Irã, como que ele vai dizer, olha, prosperidade, eu quero prosperidade? A maneira de fazer prosperidade é negar Jesus, voltar a ser muçulmano, porque ele vai ser morto, se ele for morto, por ter se convertido. Agora, prosperidade é fácil, ele só voltar para o islamismo e ele vai ser elogiado. Ele finalmente viu a luz. E os irmãos sabem que não é o caminho do céu esse, não. Dr. Shed, o que o senhor pensa sobre as traduções parafraseadas da Bíblia? A gente tem agora alguns livros, algumas Bíblias foram publicadas, como, por exemplo, aquela versão estendida, né? Bíblia estendida, que mensagem, são das igrejas novas. São comentários ou devocionais, meditações. O que o senhor pensa sobre isso? Uma pessoa que compra uma Bíblia dessa, precisa ter mais cuidado, mais preocupação com a leitura? Absolutamente. O que a gente tem que ler é ler o texto que é uma tradução fiel à palavra e depois ler essa como se fosse um comentário e que é sujeito a possíveis más interpretações, né? O senhor citou vários autores aqui, teólogos, né? E fez revelações assim sérias sobre eles, né? Bultmann, Tillich, né? Coisas que o senhor experimentou, né? Ouviu eles falando pessoalmente. O senhor não recomendaria a leitura desses teólogos? O senhor acha perigoso? O que o senhor pensa? Eu acho que se uma senhora que estudou com ele, fez seu doutorado com ele, depois da sua conversão dizer não leia nenhum livro que eu escrevi, que deveria ser menos perigoso do que o livro do professor, então eu acho que seria muito perigoso ler, ao não ser, e aqui tem exceção, que você tem maturidade de poder ver os erros e tirá-los para poder ensinar os seus alunos. Por exemplo, o professor de teologia na faculdade teológica foi o professor Richard Sturz. Sua teologia sistemática está para sair pela Vida Nova logo. Ele dava leituras de Bultmann para os alunos, mas depois, na aula, eles tinham que fazer a crítica e mostrar porque eles não vão crer aquilo que ele disse. É uma maneira de ajudar a pessoa a desenvolver maturidade, mas sempre um perigo. Alunos que foram para Edimburgo, onde eu fui para estudar, alguns deles perderam sua fé, justamente com esses professores. Nós tínhamos um grupo bastante seguro e tínhamos comunhão entre nós mesmos. O Dr. Charles Ryrie esteve lá na mesma época, Dr. Earl Ellis esteve conosco, tinha outros irmãos, bastantes evangélicos. Então eles se ajudaram uns aos outros quando tinha algum problema teológico, levantar e discutir. Mas, em cima dessa resposta que o senhor deu sobre a questão da maturidade, né? Que a gente tem que desenvolver a maturidade no aluno. Essa é uma discussão muito grande dentro do seminário, né? Quando a gente, por exemplo, um professor questiona um autor, a primeira coisa que o aluno diz assim, poxa vida, mas eu sou maduro para ler isso, eu tenho condição. Como é que a gente mede isso? Como é que o senhor mediria isso, esse tipo de declaração? Porque, na verdade, até antes do senhor responder, o senhor falou uma coisa aí que, para mim, é muito séria. O senhor disse o seguinte: eu conheci pessoas que perderam a fé
Claro. Como é que essa dinâmica funciona? Porque o aluno que se diz maduro declara que isso não vai tirar a fé dele. Como é que o senhor pensa essa dinâmica? Os irmãos sabem que toda a nossa experiência de fé, do Espírito Santo, da Bíblia e tudo mais, são anos e anos de sedimentar, de pensar. E se, por acaso, alguém me convencer que eu estou crendo numa mentira, numa ficção que realmente não aconteceu assim, e eu perder a minha fé? Meus irmãos, nós perdemos aquilo que nós não sabemos responder. Graças a Deus que tem respostas para qualquer pergunta, qualquer problema, dúvida a respeito da Bíblia. Tem respostas. A dificuldade é que muitos não sabem quais são essas respostas. Eu tive o privilégio de estudar no Seminário da Fé, onde estudou Francis Schaeffer, onde estudou Gordon Lewis, onde estudaram o Vernon Grounds, aqueles gente que se tornaram homens muito reconhecidos na sua habilidade apologética. Então, estudando com aqueles professores que tinham dado muita atenção a essas questões de como ainda crer quando os chamados teólogos liberais levantem essas questões, como responder, por exemplo, a mesma coisa está acontecendo muito hoje em dia em relação à biologia, a dificuldade que alguns alunos que vão estudar medicina, vão estudar anatomia, vão estudar biologia, e tem que responder às perguntas sobre evolução. Como que você vai dizer, eu sei que essa teoria é apenas uma teoria que não tem base nenhuma em fatos? Como que eu posso dizer isso? Naturalmente, quando você estuda livros como aquele de Berry, chamado A Caixa Preta do Evolucionismo, ou aqueles livros do Dr. Philip Johnson, que escreveu essa doutrina da evolução, no Charles Darwin, no campo dos réus, ou como réu. Estes livros mostram todo aquele ponto fraco nessa posição. E se eu não souber como responder, claro que eu sou sujeito a perder a fé. Ok, doutor Shed. Assim, várias pessoas perguntaram, porque aqui nós temos irmãos de várias igrejas diferentes, né? E algumas pessoas aqui perguntaram, estão com a seguinte questão, né? Eu identifico que a minha igreja não caminha dentro da autoridade das Escrituras, eu estou com um problema. Se eu me insurgir, eu sou taxado de rebelde. Se eu ficar quieto, eu posso ser considerado cúmplice. Como é que eles perguntam, como é que nós devemos nos posicionar, se até baseado no que o senhor falou, foi naquela comunidade que nós nos convertemos, os meus pastores são homens e mulheres de Deus, a minha igreja é uma bênção, e como é que eu me posiciono quando ela tem dificuldade de trabalhar com a Escritura? Eu diria, e naturalmente nós temos que fazer isso com muito amor e humildade, de pedir um encontro com o líder da igreja, líder máximo, aquele que é autoridade humana na direção da igreja. E através de perguntas, se ele crê que a Bíblia é realmente a palavra de Deus, e se não, como que ele pretende informar a igreja de sua posição? Muitas igrejas foram sutilmente na América, muitas foram desviadas da fé
para o unitarianismo ou para a posição que, por exemplo, que não há Deus não existe como triuno, ou que não aceitam a morte substitutiva de Cristo e essas doutrinas básicas. Por quê? Porque a pessoa veio, começou a falar muito bonito, falou ética, falou a importância do amor, certos textos bíblicos que não tocavam, e aos poucos ele foi metendo esse veneno. Portanto, a gente tem que perguntar a ele como que ele pretende informar a igreja que ele não crê em certas doutrinas básicas como a inspiração da Bíblia. E se ele diz, eu não vou informar, então ele diz, eu tenho uma responsabilidade diante de Deus de informar os irmãos da sua posição. E ainda que seja muito triste, difícil, complicado e ser com certeza recebedor de muita crítica, eu vou ter que falar para os membros da igreja que nosso líder não crê na veracidade de todas as escrituras. É só isso. Doutor, essa foi forte. O senhor considera que essa é uma atitude de zelo do obreiro? De zelo. Todo mundo entendeu o que o doutor Chá disse? O senhor considera então que com coragem ele deve enfrentar essa situação? Uma vez Chegou que a me dar um arrepio aqui na cadeira. Que eu entendi bem o que ele crê. E não começar a criticar sem saber se foi assim um deslize, uma palavra que soltou que não é realmente o que ele crê. Entendi. Alguns seminários aqui do Rio de Janeiro têm professores nas suas cadeiras que têm afirmado que a teologia sistemática é ultrapassada, que o ensino da teologia sistemática é um ensino ultrapassado. Há até um conceito que se usa hoje que é a teologia a caminho, teologia sendo construída. O que o senhor pensa sobre isso? A teologia sistemática está ultrapassada? Ela não deve ser mais ensinada? Deve ser ensinada de uma outra forma? Meus irmãos, eu não acredito nisso não. E é tão claro que se dá para mostrar como que a Bíblia ensina doutrinas sobre como é Deus, a Trindade, como é Jesus Cristo, como Filho de Deus, quem é o Espírito Santo, como também divino, e tudo que a Bíblia ensina e colocar numa forma sistemática, como que se pode dizer que essas doutrinas não são mais importantes? É a mesma coisa que negar o credo da igreja, essas catequeses que foram criados, esses credos que foram feitos, por exemplo, no século XVI, em que se colocou 1, 2, 3, 4, nós cremos isso, e os crentes declarando isto. Para quê? Para segurar a igreja desses desvios. Está ficando cada vez pior. Olha só, aqui no Rio, nós temos muitos cristãos estudando com católicos, com padres. A pós-graduação da PUC, por exemplo, é disputada. E eles vão para lá e alegam que com os padres, com a Igreja Católica, se aprende melhor sobre o cristianismo. É verdade? O senhor concorda com isso? Eu estudei com um judeu durante 2 semanas, mas eu não posso dizer que eu aprendi muito sobre o Novo Testamento. Aprendi bastante sobre judaísmo, como que eles pensam. Um homem que nunca entrou num restaurante, por exemplo, por causa do seu zelo de não comer alguma comida que não era kosher. A mesma coisa aconteceria se eu estudasse numa escola católica, ou como estudar numa escola liberal, como aquele seminário de Marburg, onde Bultmann estudava, ou o seminário de Munique, onde Dr. Piper estudou, e onde ele
ouviu pessoas blasfemar a palavra. Mas, como ele tinha maturidade, ele tinha um compromisso com Deus e com a sua palavra, ficou mais firme do que nunca e se preparou melhor para servir ao Senhor. Mas a gente tem que ter essa maturidade para enfrentar a incredulidade deste livro. O que o senhor acha da NVI? Eu sou, naturalmente, como trabalhei na NVI, a gente tem que defender, favorecer, né? Eu sei que todos os eruditos que trabalharam com essa versão são crentes firmes na inspiração da palavra. Inclusive, por exemplo, o professor Carlos Oswaldo Pinto, na Palavra da Vida. Nós tínhamos professores de outros seminários que não são apenas eruditos. Luiz Saião foi o principal, e outros que marcaram muito bem que estamos aqui com uma fidedignidade, né, da palavra. Naturalmente, como não é uma tradução sempre ao pé da letra, tem certas áreas quando a gente vai interpretar diferentemente do que diz o original. Mas aí coloque essa nota no rodapé. Por exemplo, se os irmãos quiserem ver um problema que toda a Bíblia em português tem, em 1 Coríntios 14, 12, vai encontrar todas as Bíblias, sempre tem a mesma frase, que eu saiba, todos têm. Vocês buscam com zelo dons espirituais. O original diz, vocês buscam com zelo espíritos. Há uma diferença muito grande entre dons espirituais e espíritos, não é? Só que ninguém quer que o evangélico leia isso e chegue à ideia de que a gente está sendo um tipo de espírita. Os coríntios eram um tipo de espíritas. Não é nada disso. É que eles entenderam que esse discernimento de espíritos, mesmo a palavra, ou que os espíritos dos profetas são enviados por Deus, anjos enviados para ensinar certas coisas, ou operar certos milagres. Então, eles procuraram isso para receber dons. Então, a tradução não está tão longe do que Paulo intencionava com esse texto, mas é um problema de tradução. Quem que vai colocar lá? Vocês são zelosos de espíritos, porque o leitor comum não vai entender. Como que é isso? Algumas pessoas, não foi uma só, né, disseram que tem dificuldade de falar das escrituras nas universidades. Toda vez que são questionados sobre a sua fé, o que os estudantes fazem? Batem logo nos pontos dos textos mais complicados, né? Adão e Eva, Arca de Noé, Torre de Babel. E esses estudantes dizem que a saída deles para evitar o constrangimento, a crise, é afirmar que esses textos são metáforas ou são citações com interpretação difícil, né? E tem dificuldade de afirmar literalmente. Que tipo de recomendação o senhor daria a esses estudantes? Que ele possa estudar mais e preparar-se melhor para poder responder, em vez de esquivar e tentar fugir do problema. Não, explica o problema, explica a possibilidade, como que foi. Conhece um pouco melhor. Homens como Luiz Saião, que tem que ser dado muito a estudar o texto hebraico e essas possibilidades para poder responder, né? E qualquer bom comentário pode ajudar muito ao enfrentar essas situações mais complexas, de textos difíceis, né? Dr. Shed, ontem o pastor Ziel Machado usou uma expressão aqui bastante interessante. Ele disse que algumas igrejas, às vezes, e alguns seminários também,
parece que estão em busca de certificações, como as ISOs, né? ISO 9000, que ele citou aqui ontem, que é uma certificação de qualidade. Por exemplo, em nome da qualidade, eles querem se certificar no MEC e buscam a qualidade, às vezes, em detrimento da vocação, né? Às vezes preferem os professores com doutorado do que os pastores. Como é que a gente trabalha como é que a gente pode trabalhar com equilíbrio o zelo e a excelência, manter a inspiração e trabalhar a igreja de uma forma excelente? Eu não sei que porcentagem, mas eu não ficaria surpreso que metade das escolas americanas, universidades e faculdades começaram como escolas evangélicas. Harvard, Princeton, Yale, Columbia, todas eram escolas evangélicas no início. Por que eles se desviaram para serem antros de doutrinas tão longe da Bíblia hoje que não tem nem um cheiro de cristianismo? Resposta: a busca pela qualidade, a busca pelo intelectual, pelo acadêmico. Imagina uma escola como Harvard, a mais reconhecida escola, começou para ensinar pastores, para preparar pastores, onde leciona B.F. Skinner, ou lecionava. O que ele crê? Que personalidade, a pessoa é apenas faíscas dentro do seu cérebro. Tem nada de personalidade, de está vivo, mas só vivo. Não tem responsabilidade nenhuma, porque são faíscas, são aqueles estalos dentro da sua cabeça. Até morrer recentemente, esse famoso Stephen Gould, acho que ele é da Harvard também, ensinando doutrina da origem das espécies, como Dawkins em Oxford, que Deus não existe, pelo menos não há evidência. Todo esse tipo de pensamento que está sendo ensinado numa escola. Por quê? Porque Harvard quer ser a melhor escola da América, isto é, mais reconhecida pela população em geral. E tem dinheiro para ser exatamente isso, sempre contratar os melhores professores, e não tem nada a ver com sua fé. Quase todas as universidades e escolas que desviaram da fé, e um número é muito grande, foi por causa dessa busca pela qualidade. Então nós temos que decidir se é buscando dessa qualidade, o reconhecimento da MEC, ou coisa assim, não vai prejudicar, afinal, nossa posição firme na palavra de Deus. Dentro dessa pergunta, né, continuando nessa perspectiva, assim, em função desse problema, algumas igrejas e algumas lideranças não confiam mais em alguns seminários. E aí estão abrindo os seus próprios seminários. Verdade. Né, dentro das suas próprias igrejas, treinando. Como é que o senhor vê esse movimento que está aumentando cada vez mais hoje? Daí eu dou graças a Deus por Vida Nova, por aquele irmão Arthur Brown ter pensado: se nós vamos treinar pessoas, se vamos dar subsídios para pastores, nós temos que buscar a melhor literatura possível para que eles possam, sem ter acesso a pessoas que têm doutorado, têm muito conhecimento, que eles podem ler livros deles e que são estudiosos e que creem na palavra. Portanto, eu espero que Vida Nova, pelo menos até a volta de Cristo, não se desvie desse propósito. De sempre produzir livros confiáveis, que os seus autores são cristãos. Claro, tem outros editores que espero que seja também assim, mas
principalmente Vida Nova, por causa dessa importância que tem para seminários e para os próprios líderes das igrejas. Nessa direção também, né? Sim. Há um discurso que hoje é muito comum de que a igreja precisa se contextualizar, precisa ser contemporânea, precisa se dialogar, inclusive é o tema da nossa semana teológica, é essa luta pela contextualização. E aí as editoras, já que o nosso tema hoje é a autoridade da Bíblia, têm publicado um monte de Bíblias da mulher, Bíblia do adolescente, Bíblia do obreiro, Bíblia da criança. Como é que o senhor vê? O senhor acha que isso é positivo ou mais prejudicial? Eu creio que é positivo no sentido de ser fiel à palavra e não reescreve a Bíblia, omitindo ou modificando o que ela ensina. Contextualizar significa tornar, porque toda tradução é contextualizar. Nosso contexto é língua portuguesa, não é língua grega nem hebraica. Portanto, temos que contextualizar, pelo menos traduzindo a palavra. E quando se traduz, nós temos que buscar as palavras que mais aproximam a ideia da palavra original, né? E assim por diante. Daí vem todo esse trabalho de interpretar corretamente o que diz o original para poder trazer para a língua nossa aquilo que os autores bíblicos queriam transmitir, né? Mas às vezes a gente falha, mas é muitíssimo importante contextualizar, senão ninguém vai entender nada. Imagina, começando como o Paulo diz, eu prefiro falar 5 palavras que são compreensíveis do que 10.000 palavras que ninguém entende. Então, como seria se a gente pregasse tudo em inglês ou em hebraico, ou falasse em russo? Não ajudaria ninguém, nem ficaria para ouvir. Não, a gente tem que contextualizar, isso é absolutamente seguro, mas queremos contextualizar a mais próxima possível ao que a Bíblia ensina. Para a gente terminar, doutor Suched, porque nosso tempo acabou, 2 coisinhas. Primeiro, qual o seu autor preferido? Qual o autor que o senhor mais gosta? Tá muito a Bíblia não vale, tá certo? Né? Quem é o autor preferido? Além da Bíblia, claro. O autor é João e Paulo e todos eles. Mas de escritores, a gente tem sido muito, muito abençoado por John Stott, certamente um dos preferidos, e ultimamente John Piper. Esses 2 Joãos têm me abençoado demais. Exatamente antes de eles aparecer, por exemplo, a primeira vez que eu li John Piper foi em 89. Antes disso, eram outros, né, que mais influenciaram a gente. Então, obrigado, doutor Shed. Obrigado pelo carinho que o senhor teve conosco. A gente podia ficar aqui até amanhã ouvindo o senhor e Logos, mas não dá. Mas assim, o senhor nos abençoou muito. Obrigado. Amém, meus irmãos? Vamos aplaudir ao Senhor.